Então, resolvendo questões ainda como revisão para o primeiro exercício do ano de 2020.1, nós vamos fazer 3 questões sobre a história da psiquiatria. A primeira questão diz o seguinte: Philippe Pinel, considerado por muitos o pai da psiquiatria moderna, tem entre suas contribuições revolucionárias o fato de que descobriu o inconsciente antes de Freud. Não, ele não descobriu o inconsciente antes de Freud, tá certo? Embora Pinel tenha de fato vivido antes de Freud, certo? E que o inconsciente, o conceito de inconsciente, ele realmente já existia antes do desenvolvimento, da revolução, do aprofundamento que foi a teoria freudiana. Não é Pinel responsável por descobrir o inconsciente antes de Freud. Letra B. Postulou a existência da clorpromazina. Não. Olha a data. O que é que eu falei em sala de aula? Se você tiver noção, não precisa saber profundamente, mas tiver noção da data, você já acerta muita coisa. Clorpromazina, que é o primeiro antipsicótico, que é uma das medicações que a gente pode considerar que inaugura a revolução da psicofarmacologia na psiquiatria, é dos anos 50. Então, não cabe aí com o que Pinel está dizendo. Utilizou-se da filosofia existencialista no seu tratamento com os adoecidos mentais. Não. Se tem alguém que a gente poderia dizer que se utilizou da filosofia existencialista no tratamento com os adoecidos mentais, seria mais ou menos, na verdade há uma divisão aí, se a gente for mais criterioso, né? Mas seria o pessoal ali da fenomenologia, da Dasein-análise, são essas pessoas que utilizam preceitos e ideias da filosofia existencialista no tratamento das pessoas com transtorno mental, ou até mesmo das pessoas que não têm transtorno mental, né? A psicoterapia da linha mais fenomenológica da Zen-análise não necessariamente é só para os pacientes adoecidos. Pinel criou o tratamento moral, que pode ser considerado uma forma de psicoterapia, pois priorizava a fala e repudiava a utilidade dos métodos físicos, a restrição dos manicômios e duvidava da existência na busca dos fatores orgânicos. Essa é a questão correta, tá certo? E aí lembrando que tratamento moral não necessariamente tem um conceito valorativo, ético. É o nome que se deu a esse tipo de tratamento que Pinel propôs e que pode ser considerado um embrião da psicoterapia, uma forma de psicoterapia primária, certo? Atualizou a teoria dos humores, provando a sua relevância para a atualidade. Não, a teoria dos humores tem a ver com Hipócrates, com Galeno, lá atrás, e a gente não pode dizer que ela tem uma grande relevância para a atualidade. Sempre lembrando ele, na verdade, isso é uma questão retirada aqui do livro Clínica Psiquiátrica Guia Prático da USP, do ano de 2019. Próxima questão. A principal contribuição da chamada Escola Alemã para a Psiquiatria foi, letra E, vamos começar aqui de baixo para cima, certo? Por que será? Letra E, o início do movimento antimanicomial. Não, certo? Escola Alemã da Psiquiatria, final do século XIX, início do século XX, ali por volta dos anos de 1900. Kraepelin é o seu principal representante, Bloiler, Kurt Schneider também são seus representantes. O início do movimento antimanicomial é por volta ali dos anos 50, 60, na verdade. Você deve pensar mesmo, o movimento antimanicomial tem sua força lá nos anos 70. Lembrando que movimento antimanicomial não necessariamente é sinônimo, não é sinônimo de reforma psiquiátrica, embora são conceitos próximos, e nem é sinônimo de antipsiquiatria, que é algo que realmente existe, é um movimento social que existe. A libertação dos portadores de patologias psiquiátricas das correntes às quais ainda se encontravam presos. Não. Primeiro que, olha que frase exagerada. Quem é que seria o responsável por isso? Meio complicado você dizer que alguém é o responsável por isso, né? Mas mesmo que você quisesse dizer que alguém é responsável por isso, a gente teria que dizer que essa pessoa seria, no máximo, talvez, o pessoal aí da reforma psiquiátrica. Fica uma questão. Mas às vezes se fala dessa forma, existe uma um quadro, né, na aula que está aí no YouTube de História da Psiquiatria. A gente mostrou esse quadro. Quando se fala assim, às vezes se está referindo-se a Pinel, certo?
Métodos de tratamentos revolucionários desenvolvidos nos sanatórios como a hidroterapia. A hidroterapia, explicando de maneira simplista, é dar banho, tratar através de banhos. A hidroterapia não foi um método revolucionário nos sanatórios. O construto teórico da psicose unitária, que defende a origem comum de todas as patologias psiquiátricas, de grande aceitação ainda nos dias de hoje. Veja, o construto teórico da psicose unitária até tem alguma coisa a ver com a escola alemã, mas a escola alemã, no seu principal representante, que é o Emil Kraepelin, ficou famosa exatamente por classificar, por destrinchar. Kraepelin fez a dicotomia krepeliniana, onde ele separava a demência precoce da insanidade maníaco-depressiva. Tá na aula, existe uma questão só sobre isso, certo? Então a gente não pode dizer que a principal contribuição da escola alemã foi a construção da psicose unitária. E na verdade a ideia de psicose unitária nem seria exatamente da escola alemã. A ideia de psicose unitária, ela vem antes. A escola alemã discutiu, aprofundou, deu uma resposta a essa ideia da psicose como uma grande doença, uma das doenças únicas da psiquiatria, certo? A introdução dos métodos científicos para observação e classificação das alterações psicopatológicas em pacientes psiquiátricos. Essa seria a resposta. Aí você vai me dizer assim, Pedro, então não havia ciência na psiquiatria antes da escola alemã? Não, não é isso. Embora, de fato, a gente pode dizer que a ciência mais positivista, a ciência mais empírica, ela não vem, se a gente estudar história, filosofia da ciência, ela não vem ali no final do século XIX, por volta dos anos de 1800, e lá vai o trem. Então, a aplicação dessas ideias mais positivistas, mais experimentais, mais empíricas, de observação e classificação, de fato, ela vem com a escola alemã, certo? Essa é a ideia. Escola alemã, ciência empírica, classificação na psiquiatria. As principais contribuições de Karl e Jaspers foram para a psiquiatria? Foram. Vamos lá. Letra E. A descrição dos chamados sintomas de primeira ordem. Não. Quem descreveu os sintomas de primeira ordem foi Kurt Schneider. Não confunda os europeus, tá certo? E Kurt Schneider descreveu esses sintomas. Qual a ideia? Quais são as ideias? Qual a ideia dos sintomas de primeira ordem? Sintomas que, a partir deles, a gente poderia ter a convicção, pois são muitos característicos da esquizofrenia, certo? Que sintomas são esses? Vozes que conversam entre si, sonorização do pensamento, eco do pensamento, aí uma psicopatologiazinha mais robusta. Mas é importante você saber que os chamados sintomas de primeira ordem, eles tiveram sua importância histórica e ainda têm sua importância, mas eles não são definidores de esquizofrenia. Essa ideia que Katzneider teve e tentou desenvolver, hoje em dia a gente entende que um paciente com transtorno bipolar, por exemplo, um paciente com psicose induzida por substâncias, pode ter sintomas de primeira ordem, sim. Eles não são tão específicos para esquizofrenia como Katzneider pensava. A descoberta e popularização do inconsciente e do método interpretativo. Não. Isso daí seria nosso amigo Freud, psicanálise, certo? Não seria Karl Jaspers. Jaspers, na verdade, tinha críticas a Freud, se opunha a Freud, dizia que Freud era muito especulativo, acusava Freud de ser dogmático. Então, não é Jaspers. A criação dos primeiros antipsicóticos. Não. Jaspers até faleceu nos anos 60. Ele até viu os antipsicóticos serem introduzidos, embora que seja do meu conhecimento, não sou um especialista em Jaspers, mas ele nem falou muito sobre isso. Mas a obra-prima de Jaspers é anterior, ela é do ano de 1913, a psicopatologia geral. Então, não foi a criação dos antipsicóticos. Jaspers não é responsável por isso. A introdução de um método investigativo em psicopatologia e a importância da compreensão na abordagem do doente psiquiátrico. Perfeito. Que método investigativo é esse? É o método onde a gente vai tentar investigar, tentar entender, compreender o fenômeno, aquilo que se mostra, certo? E Jaspers, querendo ou não, aplicou ideias da fenomenologia à investigação psicopatológica. E a gente pode dizer que trouxe uma revolução, certo?
por conta disso. Embora alguns fenomenologistas mais raízes vão dizer que Karl Jaspers não aplicou a fenomenologia de uma maneira profunda. Vamos dizer que Karl Jaspers era um fenomenologista soft, leve, Nutella, tá certo? Que outros autores é que aplicaram a fenomenologia de uma maneira mais robusta para a psicopatologia. E a letra A, a criação do tratamento cognitivo e a humanização dos doentes psiquiátricos é aquela história. Se por tratamento cognitivo ele estiver querendo falar do tratamento cognitivo-comportamental, a terapia cognitiva comportamental, isso é Aaron Beck, anos 60, não é Jaspers. E quem é que pode ser responsável pela humanização dos doentes psiquiátricos? Quem é a pessoa que é responsável pela humanização da psiquiatria? Isso é um peso muito grande para você colocar nas costas de alguém, tá certo? Não foi Jaspers. Com isso, nós resolvemos as questões relativas à história da psiquiatria.